Glória a Deus. Então vamos dar essa continuidade sobre a visão. E isso, como eu falei para vocês, isso inquietou muito o meu coração. Sempre quando as pessoas abordavam com essa pergunta, se nós éramos a visão ou se nós tínhamos a visão. Eu gostaria que você perguntasse para quem está do seu lado, qual é a visão de Deus? Qual é a visão? Só pergunte, não precisa responder. Qual é a visão de Deus? O que define tudo na nossa vida como discípulo, nossa caminhada, é a visão que nós temos do Senhor e do seu propósito, amados. Não são as coisas que acontecem pelo caminho, mas o que vai definir a nossa caminhada é a nossa visão, é o nosso alvo. A nossa visão tem que ser única e exclusiva. Amém? A nossa visão deve ser uma visão bíblica. Uma visão bíblica. A nossa visão deve ser uma visão sobre a pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Alguns dizem, e eu concordo com isso, que a igreja deve ser cristocêntrica. Interessante essa palavra, né? Onde Cristo é o centro. Onde Cristo é o único e verdadeiro caminho. Verdadeiro ponto de partida, verdadeiro alvo da nossa vida, a meta, o nosso objetivo. Visão quer dizer isso, objetivo, meta, nosso ponto de mira, o nosso alvo. E se você não tem um objetivo, se você não caminha com essa definição na sua vida, a caminhada vai ficar muito difícil. Por isso que você vê por aí, às vezes, e isso não é nada contra, né? Mas algumas misturas de doutrinas, alguns que correm atrás de visão nova, alguns que entra ano, passa ano, não, a visão esse ano é essa. Nós agora estamos no ano de Neemias, nós agora estamos no ano de Josué, agora esse ano é o ano de Caleb, agora nós estamos na visão do... Aí começam a determinar e começam a colocar nome. E como diz aquela frase que nós conhecemos tanto, né, que quem não sabe para onde ir, já está perdido antes de sair. Vamos repetir isso? Quem não sabe aonde ir, está perdido antes de sair. Nós somos um povo que temos uma visão. Amém? Não é uma visão exclusiva dessa cidade, não é uma visão dos irmãos que se reúnem em São Vicente, não é uma visão de Porto Alegre, não é uma visão da Argentina, é o coração do Pai. O propósito eterno de Deus é o coração do Pai. Estamos falando sobre a vontade do Senhor. A palavra de Deus em Provérbios 28, 19 diz que quando não há visão, o povo fica perdido. Já viu aquelas pessoas que não sabem o que fazer, que não sabem como começar, que não sabem para onde ir? Quando não há profecia, ou seja, quando não há visão, o povo se perde, o povo fica perdido. Então nós temos que ter uma visão clara sobre aquilo o que Deus quer. Não nos mover apenas sobre o que a igreja precisa. Durante muito tempo, até na religiosidade, nós erramos dessa maneira. O que os jovens gostam? O que os jovens querem? O que as pessoas gostam de ouvir? O que estão dizendo por aí? Qual é a novidade? O que nós podemos trazer de novo para alegrar a igreja? E quando nós pregamos o que o povo quer ouvir, e como nós pregamos o que o povo gosta de ouvir, nós nos tornamos falsos profetas. Não profetas de Deus, não boca de Deus. Nós temos um compromisso com uma visão do Senhor, do seu coração. E a nossa visão deve ser uma visão bíblica, deve ser uma visão cristocêntrica, firmada no Senhor, firmada na sua vontade. Cristo Jesus é a nossa visão. Portanto, se perguntarem para você, qual é a tua visão? A nossa visão é Cristo, a sua vontade. Qual é a sua doutrina? São as palavras de Jesus. Mateus 7, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A nossa doutrina são as palavras de Cristo, a sua vontade, o seu reino. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 3, versículo 11. Cristo Jesus, fundamento insubstituível.
A palavra diz que ele é pedra angular, o fundamento dos apóstolos e profetas. 1 Coríntios 3, versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ainda, em Efésios capítulo 2, ainda sobre a visão, Efésios 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, a pedra principal, o fundamento principal, o único fundamento, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Então a pergunta que nós podemos fazer para iniciar é a seguinte: o que é visão? O que é visão? No sentido, na verdade, dessa palavra, o que significa a visão? Por que as pessoas perguntam tanto ou nos questionam tanto? Qual é a visão? E nós, às vezes, ficamos meio, como dizem, comendo pela beirada, Não, e agora? Não, nós temos que ter convicção daquilo que nós recebemos em Cristo Jesus. E qual é o nosso local? No lugar em Cristo Jesus. A nossa visão é Cristo. Amém, amados? É simples, mas a nossa visão é isso. O que é visão? E alguns meses atrás eu vi de um irmão muito querido, chamado Christian Romo, quando ele trouxe uma definição sobre essa palavra. Estávamos num congresso na Argentina, em Buenos Aires, e ele usou essa expressão que visão é ver o que Deus vê. Ver o que Deus vê. E ver como Ele vê. Amém? Guarde isso, visão é ver o que Deus vê. Então nós voltamos para o princípio, para o coração, para o centro da vontade do Senhor. Qual foi a vontade de Deus? Qual foi a expectativa do Senhor em criar homem e mulher? Não foi outra, senão uma só, de ter uma família. Já estava tudo certo, estava tudo resolvido entre a Trindade. Mas Deus decidiu, Deus de coinonia, de comunidade, Deus, a Trindade é a coinonia, a Trindade é a comunhão. Deus decidiu repartir essa vida de coinonia, essa comunhão. Então, visão é ver o que Deus vê. Quando Ele disse, façamos, não foi algo só dele, mas foi algo em conjunto, na coinonia, na sua comunidade, na Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo decidiram junto, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus, com todo o seu coração e amor, decidiu viver como família. Portanto, aquilo que nós falamos durante tanto tempo, a igreja não se parece como uma família. A igreja, ela é uma família. Diz para quem está do seu lado, a igreja é uma família. A igreja é uma família. Não só por causa da música, dos cânticos, dos CDs, mas pela nossa vida toda em comum, tudo em comum que nós temos. Quando nós olhamos a palavra de Deus para a revelação e a visão que Moisés teve, da sarça ardente lá, quando estava queimando, lá em Êxodo capítulo 3, interessante você notar ali que quando Moisés tem aquela revelação, quando Moisés tem a visão da sarça lá pegando fogo, ele não fica só com a visão da sarça, ele não fica só contemplando e fica maravilhado com aquela visão, olha, está pegando fogo, mas ele teve que tirar suas sandálias, teve que se humilhar, e ele decidiu subir ao monte, para ouvir o Senhor, para conhecer a vontade do Senhor. Qual é o nosso problema? Muitas vezes, nós achamos, às vezes, um nome, uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, bonito, e nos empolgamos, às vezes, com essa expressão, e isso não é só um slogan, como alguns usam, quando alguns colocam um colante no seu carro, família, e colocam lá 100% família, 1000% família, a igreja da família, uma igreja com um propósito.
Isso não pode ser só slogan, isso tem que ser uma vida. Isso tem que ser algo vivido e praticado por nós. Nós somos uma família. Estamos firmados sobre este fundamento. E Moisés não ficou só com a visão da sarça ardente. Mas Moisés prosseguiu, ele seguiu, ele quis conhecer a vontade do Senhor. Teve que tirar as suas sandálias, teve que conhecer a vontade, a revelação da palavra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17, por favor, Mateus 17, versículo 1. A nossa visão deve ser a visão dos discípulos. Ali na transfiguração, diz que Jesus foi transfigurado diante deles, dos discípulos, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés, ali Moisés representava toda a lei, e também apareceu Elias, que representava todos os profetas, falando com Jesus. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, e se queres farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra para Elias. E falava ainda Pedro quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem me alegro. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. E aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, o que aconteceu, amados? A ninguém viram, senão a Jesus. Qual é a nossa visão? Nenhuma outra, senão Jesus. A nossa visão é Jesus. Diz para quem está do seu lado: a nossa visão é Jesus. É Jesus, é Cristo Jesus. Uma experiência parecida que o apóstolo Paulo teve ali em Atos capítulo 26, Atos 26, 19. Em Atos capítulo 26, 19, quando Paulo está ali com o rei Agripa, e ele começa a discorrer tudo o que aconteceu com ele, a sua conversão, e no capítulo 26, versículo 19, ele diz assim: Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Agora eu te pergunto, qual foi a visão que Paulo teve? Qual foi a revelação que Paulo teve? Versículo 15. Aí ele já fala sobre a conversão dele. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que respondeu: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Qual foi a visão de Paulo na sua conversão? Com quem Paulo teve encontro? Com Jesus. A nossa visão deve ser bíblica. A nossa visão deve ser cristocêntrica. A nossa visão deve ser sobre a vontade, sobre o propósito do Senhor. A nossa visão deve ser só uma: o propósito eterno de Deus. E nós vamos sempre falar sobre essa visão, porque esse propósito, ele é eterno, amados. Essa é a vontade, esse é o coração. O propósito eterno de Deus é o nosso ponto de partida. O propósito eterno de Deus é a nossa origem. Podemos definir a nossa vida antes do propósito e depois do propósito. O que Deus fez conosco, como mudou a nossa vida quando ficamos sabendo que Deus tinha um propósito. E para nós terminarmos agora esse período, o último texto, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 9 até o 12. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo o seu propósito, que propusera em Cristo, de fazer convergir, eu pergunto para vocês, convergir em quem? Cristo, nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as nos céus como da terra. Nele digo, o qual também fostes feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo.
de fazer convergir nele todas as coisas. Ainda em Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios 3, 14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Nossa visão como igreja tem sido essa, amados. A visão do coração do Pai, da vontade do Pai, do desejo de Deus, de ser o Pai de uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a sua glória, para a glória de Deus. Esse é o coração de Deus. Tudo na nossa vida se define e se resume através desse propósito. Os problemas vão ser solucionados. As crises vão acabar. A falta de perdão, ela termina quando nós aprendemos que temos que perdoar como Jesus. Só isso. A falta de amor termina quando nós entendemos que nós temos que amar como Jesus. A nossa vontade termina quando nós sabemos que a nossa vontade deve ser a mesma vontade de Jesus, fazer a vontade do Pai. Este é o sonho de Deus. A palavra de Deus declara que o Senhor deseja que todos cheguem ao arrependimento, que nenhum se perca, que todo homem seja salvo. E a nossa oração nesses últimos meses, nesses últimos anos, tem sido essa. Que assim como eu fui conquistado por esse propósito, os nossos filhos espirituais, a nossa cidade, seja conquistada não por uma denominação, não por uma religião, mas por um propósito, o propósito de Deus. Amém? Nós não somos uma denominação, nós não queremos ser uma denominação, e pela graça de Deus, nunca seremos mais uma denominação nessa cidade. Nós somos parte da família de Deus sobre essa cidade. Somos parte da igreja de Deus sobre a cidade, com todos os nossos irmãos que congregam nessa cidade. E cremos que esse é o desejo e a vontade de Deus. A igreja fundamentada, firmada sobre um propósito. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela revelação da Tua palavra, pelo Teu propósito eterno, pela Tua vontade, Senhor, que nunca muda, nunca mudou e nunca vai mudar. Os céus e a terra passam, mas a Tua palavra permanece eternamente, Senhor. Que cada discípulo, Senhor, possa ser conquistado por Tua visão, por Tua vontade. Queremos dar ouvido, queremos dar atenção à Tua voz de comando, à Tua palavra, para que não haja nenhuma mistura, nenhuma doutrina estranha, Senhor, mas só que a Tua vontade e a Tua palavra prevaleça todo o tempo sobre a nossa vontade, sobre a vontade de todos os homens. Continuamos a declarar que venha o Teu reino, Senhor, que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Uma boa tarde, meus irmãos. Continuar compartilhando essa mesma visão a qual Deus tem, por misericórdia, revelado a cada um de nós. E gostaria de repetir com vocês essa frase que o nosso querido irmão Cristian Romo declarou, e o César guardou no seu coração, e nós temos guardado também, que diz que a visão é ver o que Deus vê, e ver como Deus vê. Você pode repetir com o teu irmão essa frase? Visão é ver o que Deus vê e ver como Deus vê. Deus tem uma visão dessa obra. Vamos dizer assim, Deus tem uma visão panorâmica desta obra. Essa visão panorâmica, eu tenho a possibilidade agora de ter um geral aqui deste auditório, ter uma visão mais ampla, uma visão panorâmica desse auditório. E assim também Deus tem uma visão panorâmica da sua obra.
A visão panorâmica é ver, no geral, o que ela representa. Tá? Então, nós vamos dar uma olhadinha. São assuntos que nós todos já conhecemos, mas a palavra diz que nós devemos encucar no coração, na mente dos nossos filhos. Então, nós queremos rever com vocês, assim como temos recebido dos nossos irmãos em Porto Alegre. Tem uma pergunta, temos um folder, esse folder traz uma pergunta, dizendo assim: o que Deus quer? Você sabe o que Deus quer? Pergunta para o teu irmão: você sabe o que Deus quer? A resposta, meus irmãos, uma resposta assim bem simples. Deus quer a realização do seu propósito eterno. Tá? Responde para ele: Deus quer a realização do propósito eterno. E esse propósito eterno, ele nasceu no coração do Pai. A palavra diz que foi desde antes da fundação do mundo. Deus tinha um sonho. O sonho de Deus sempre foi voltado a realizar o seu propósito eterno. Nós vemos nos textos, no início, no livro de Gênesis, Deus sonhando em criar o homem, em fazer o homem conforme sua imagem e semelhança. E depois nós vemos Ele já realizando esse sonho, dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Agora eu pergunto para você: qual é o propósito eterno de Deus? Você pode me dizer? Sermos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Já deu até um louvor muito precioso, para nós gravarmos mais no nosso coração. Porque agora esse propósito, meus irmãos, não é mais somente o propósito de Deus. Esse propósito agora tornou o meu propósito, propósito da minha vida e da tua vida também. Nós vivemos em função deste propósito. Vou fazer mais uma pergunta para você. O que você está fazendo aqui hoje? Por que você está aqui nesse encontro? Nós estamos todos cooperando com o propósito eterno de Deus. Se você veio com uma outra finalidade, você precisa agora reciclar a sua visão, tá? Abrir os olhos e ver: agora eu entendo que eu estou aqui para cooperar com a realização do propósito eterno de Deus. Então, sendo mais rápido um pouquinho nesse nosso assunto, em resumo disso que nós declaramos aqui, do propósito eterno de sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, nós podemos ver que a palavra de Deus, ela deixa bem claro que a vontade de Deus, dentro desse propósito, é que todo homem seja um discípulo de Jesus. Todo homem, um discípulo de Jesus. Você sabe o que é um discípulo? O discípulo é um aluno, é um aprendiz do Mestre Jesus. Ele é alguém que nós podemos dizer assim, que crê em tudo o que Cristo diz e também faz tudo o que Ele manda. Amém? Quantos discípulos nós temos aqui? Nós cremos em tudo o que Ele diz e também queremos sempre fazer tudo o que Ele manda. O texto, o César já falou aqui, 1 Timóteo 2, 3 e 4, diz que isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso arde no coração de Deus. E agora nós também, que temos o mesmo propósito, nós também vamos passar a sonhar com isso. Imagina, todo homem, meus irmãos, se envolve todo mundo, toda a humanidade. Imagina como seria este mundo se todo homem fosse um discípulo de Jesus. Tá? Então aqui nós podemos experimentar um pouco aqui, juntos, vivendo como família. O outro item aqui: Deus também deseja que todo discípulo de Jesus seja conformado à imagem e semelhança de Jesus. Tá? Desejo
do Pai é que cada um de nós sejamos iguais, nada mais, nada menos do que iguais ao seu Filho Jesus. Isso fala de vida, de caráter, a mesma vida, o mesmo caráter de Jesus, resplandecendo no mundo, a unção, o carisma, também o serviço às obras. Então Deus quer que, Ele já nos concedeu tudo isso, mas Deus quer que nós deixamos isso exalar na nossa vida, a cada dia vivendo como filhos de Deus, perfeitos, como diz a palavra, resplandecendo como luzeiros no mundo, como luz nesse mundo. E o texto da nossa catequese é Romanos 8, 28 e 29, diz o seguinte, ele fala do propósito eterno: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus. Começa dizendo esse texto, meus irmãos, que todas as coisas, elas cooperam. Assim como hoje nós declaramos que nós estamos aqui para cooperar. Então, tudo, num resumo, em tudo que acontece na sua vida, você passa uma dificuldade hoje, ou algum conflito na sua vida, você pode ter certeza que isso vai cooperar, para que você seja igual a Jesus, para que você resplandeça a imagem de Cristo, pratique os ensinos que você tem recebido a respeito do caráter de Cristo. Outro item aqui, Deus deseja também que todo discípulo de Jesus seja comprometido com o corpo de Cristo. Quantos são comprometidos com o corpo de Cristo aqui? Você pode dizer para o seu irmão: eu tenho um compromisso contigo, temos uma aliança. O texto é de Efésios 4,16, que diz: de quem todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, contribui para o aumento do corpo e sua edificação, a edificação de si mesmo em amor. O texto de Colossenses também traz o mesmo assunto, dizendo: não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Você tem uma junta de companheirismo? Você tem um companheiro? Então, através desse relacionamento, você pode cooperar com a edificação da igreja, a edificação dele, dando sua justa cooperação. Então, você é comprometido, você tem um compromisso, você está vinculado a alguém que você está ligado. Você não é um membro fora do corpo, você está ligado no corpo, e por isso você vai receber toda a direção, toda a ordem do cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Bem alto. Jesus é o cabeça, tá? É dele que nós estamos falando. Deus também deseja que todo discípulo de Jesus faça discípulos. Quantos estão fazendo discípulos aqui? Se você ainda não faz discípulos, você precisa fazer, porque essa é uma ordem imperativa de Jesus. Nenhum de nós estamos isentos disso. Todos nós precisamos cooperar, alcançar vidas para Jesus, ganhar vidas para Jesus. Ele quer uma grande família, e nós temos que dar a nossa justa cooperação. E o texto do próprio Jesus, saiu da boca de Jesus, dizendo, indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós cantamos hoje aqui, não é somente uma canção, não é um louvor, não é somente uma adoração, mas essa é uma verdade, meus irmãos. Jesus nos deu essa ordem, nos mandou ir fazermos discípulos. O original desse texto é indo fazer discípulos. Quer dizer, você pode querer arrumar uma desculpa, falar assim: mas eu não sou perfeito, como é que eu vou fazer discípulo? Não, o texto diz assim: indo. Isso fala, enquanto você caminha, enquanto você anda, enquanto você está no caminho, você vai caminhando e vai fazendo discípulos para Jesus. Tá bom? Porque isso faz parte também do seu aperfeiçoamento, tá? Com certeza, quem cuida de vidas aí é muito mais edificado do que edifica a pessoa de quem ele cuida.
Tá? Eu posso testemunhar disso. Segundo ponto aqui, da visão de Deus, a visão panorâmica da obra, é a estratégia. Deus tem uma estratégia para que essa obra se realize. E a estratégia do Senhor é o desempenho do serviço dos santos. Nós lemos o texto de Efésios 4:11, mas ele vai até o 16, e ele traz aqui, e fala aqui de um ministério que é comum a todos nós, meus irmãos. Ninguém está fora. Fala de ministérios específicos e fala de ministério comum. E tem um ministério que é comum para mim, para você, para qualquer irmão que chega, que se converte e é acrescentado no corpo de Cristo. E esse ministério, vocês sabem qual é? Qual é esse ministério comum a todos? Juntas e ligamentos de companheirismo, tá? Tanto de discipulado como de companheirismo. Mas o ministério que é para todos, comum a todos, não é porque você é um pastor, não é porque você é um apóstolo, não é porque você é um evangelista que você não vai dar a sua justa cooperação nesse relacionamento. Esse ministério envolve todos nós somos discípulos de Jesus, estamos sujeitos uns aos outros, submissos uns aos outros. Então, estratégia quer dizer reunirmos todos os esforços para nós atingirmos um determinado fim. Tá? Então, Deus quer reunir todos os recursos dele para que nós venhamos a atingir o que ele quer. E como é que ele vai realizar isso? Como é que nós podemos cooperar também com Deus? O primeiro ponto ali é conscientizando cada discípulo do seu serviço. Isso quer dizer envolvendo ele na obra. Segundo ponto é equipando cada discípulo com os recursos de Deus. O Luiz vai falar sobre os recursos que Deus tem nos dado para nós cooperarmos com esse propósito. Cada discípulo deve saber utilizar esses recursos, não somente conhecê-los, mas você precisa saber utilizar. É como se tivesse uma ferramenta, se tivesse um alicate na mão e não soubesse para que esse alicate servisse. Tá? Então é assim, é mais ou menos por aí, você tem que saber qual a finalidade desse recurso. Também é relacionando cada discípulo, através dos vínculos, formando um corpo ordenado, um corpo bem ordenado, direcionado em função do propósito eterno. Tá? Então, nós podemos estar ligados, mas talvez não estejamos direcionados para esse propósito. Não é somente você estar junto, você tem que ter uma clareza por que você está junto, para que você possa, então, dar a sua justa cooperação. O outro ponto aí é mobilizar também cada discípulo para a ação, para o serviço de testemunhar, e o ministério também de edificar nas juntas e ligamentos. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que quando você está junto, quando nós estamos reunidos assim juntos, e temos um contato uns com os outros, há toda a possibilidade de sermos edificados? Às vezes as pessoas participam de um congresso, de um encontro, e ouvem um monte de informações, mas aquilo não cai no coração, ela não praticou. Simplesmente você foi informado. Agora, quando você começa a conviver junto, aí você começa a conhecer as falhas, os defeitos, os desafios do seu irmão, então você tem possibilidade de ser edificado, tá? E também de dar a sua justa cooperação. Amém? Terceiro ponto da visão panorâmica é a nossa atitude na obra de Deus. Nós precisamos ter uma atitude. Essa atitude na obra de Deus são as características que cada discípulo deve ter em função do propósito eterno. Tá bom, meus irmãos? Olha só o texto de Filipenses 2:5. Esse texto é muito profundo, ele começa dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso no original fala, tende em vós a mesma atitude que Jesus teve. Aí ele começa a dizer lá que ele era Deus, mas ele não usurpou o ser igual a Deus, ele esvaziou-se de si mesmo. Um grande prejuízo que às vezes
nós temos na nossa vida, ou também até mesmo quando nós estamos juntos com os irmãos, é nós não despojarmos, não nos esvaziarmos de nós, meus irmãos. Nós precisamos abrir mão daquilo que nós somos. Precisamos esvaziar do nosso eu, da nossa vontade, do nosso desejo. E nós só vamos poder cooperar com o propósito de Deus se nós tivermos essa atitude. Se você não tiver essa atitude, se eu não tiver essa atitude de Cristo Jesus, a mesma que Cristo teve, eu não vou poder cooperar. Pelo contrário, eu vou prejudicar muitas pessoas. Então, nós precisamos despojar. O que eu preciso despojar de mim? Do meu orgulho, da minha soberba. E por natureza, nós já nascemos com uma raiz no nosso coração. E nós precisamos nos esvaziar de nós, da nossa vontade, do nosso eu, do nosso querer. E termos atitudes boas, atitudes de discípulo, de pessoas que conhecem, que receberam o reino de Deus e que têm o governo de Deus na sua vida, e que, dependendo de situações, qual seja a situação, ele vai saber se portar como um discípulo. Em meio a conflitos, em meio a desertos, a desafios, ele sempre vai ter a atitude de Cristo. Amém? Você já foi confrontado hoje por alguém? Se você foi confrontado, você teve a oportunidade de experimentar uma qualidade do caráter de Cristo, tá? Então, aqui diz o seguinte, a atitude de Cristo, Luiz. Diz assim, que devemos ter simplicidade. Jesus foi simples. Às vezes nós somos muito complicados. Então, temos que ser pessoas simples, tranquilas. Devemos ter também concentração. Tem alguns textos aí que você pode anotar. Tá? Paulo dizendo que ele não julgava haver alcançado, mas uma coisa ele fazia, esquecia das coisas que para trás ficavam e prosseguia para as que diante dele estavam. Então ele se concentrava naquelas a qual ele tinha que atingir, ele não ficava olhando para trás não, meus irmãos. E assim nós devemos ser. Devemos ter intensidade. A intensidade que houve também no ministério de Paulo e muito mais exemplo do ministério de Jesus. Ele não parava. Aldeias, cidades, povoados, oração, jejum, e assim também a nossa vida também, para cooperarmos com propósito. Devemos ter continuidade. Texto de Hebreus 6, 10, 12 aí. Então Deus ele não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho, no amor que nós estamos evidenciando. Então Ele deseja que nós continuemos, cada vez mais nos esforçando, que haja uma continuidade no nosso trabalho, no nosso serviço. E por último aqui, o sacrifício. 2 Coríntios 12, 15, Paulo diz assim, eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Amém, meus irmãos? Isso é um resumo dessa visão, e o Luiz vai trazer agora os recursos de Deus para nós utilizarmos. Gostaria que você, mais uma vez, do lado do teu irmão aí, começasse a orar, agradecer a Deus. Vamos agradecer por esse tempo. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu cuidado com as nossas vidas, por tudo quanto tu tens realizado nesses dias. Obrigado pela tua palavra, por revermos assuntos, ó Deus, que diz respeito à nossa vida diária no teu reino. E agora que compreendemos, Senhor, que o desejo do Senhor é que o propósito eterno se realize, nós queremos, como teus discípulos, cooperar cada vez mais, Senhor, para que este propósito se cumpra nas nossas vidas, em cada um de nós. Agora nós retornamos a Ti e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje está um pouquinho pesado. Levanta a tua mão, se alegre no Senhor, faça um alongamento e declara para o teu irmão que a graça e a paz continuem a serem multiplicadas na tua vida. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua presença entre nós. Continuamos olhando para Ti com a mesma visão de Deus, do
Pai. Ver o que o Pai vê e como o Pai vê. Agradecemos porque temos um Pai que nos deu um Filho e que este Filho nos prometeu que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado porque Tu estás aqui entre nós, Jesus, como a pessoa mais querida entre nós. Agradecemos porque Tu enviaste o Teu Espírito Santo para morar em nós e nos ensinar todas as coisas. Agradecemos em nome de Jesus. Estava lembrando do texto, podeis assentar? O texto de 1 João que fala que os mandamentos de Deus, eles não são penosos para nós. Tudo aquilo que temos ouvido nesses dias, como já foi repetido pelos irmãos, palavras que nós já ouvimos repetidas vezes, ano após ano. Propósito eterno de Deus, a visão de Deus, o chamado de Deus, a vocação de Deus, os eleitos que Ele chama para andar com Ele, cumprirem e cooperarem com o seu propósito. O importante é que tudo isso que Ele, no seu chamado, nos convoca para fazer, a palavra diz que nada é penoso. Os meus mandamentos, as minhas ordens não são penosas. Isso alegra o nosso coração. Porque vemos que Deus está conosco. O Filho continua conosco. E o Espírito Santo também nos ensina todas as coisas. E outro texto que me chamou a atenção com relação a toda essa palavra que temos recebido nesses dias, a Bíblia usa muito símbolo, ou muitos símbolos, para explicar e orientar a nossa vida. O texto de 1 Coríntios 3:9, que Paulo diz, porque de Deus somos cooperadores. 1 Coríntios 3:9. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Deus nos chama, Ele nos convoca, nos dá uma missão, mas Ele não nos deixa com as mãos vazias. Ele nos dá recursos para cumprirmos esse chamado dEle, essa obra. E quando você ouve falar da palavra obra, outro símbolo que você vê na Bíblia, existem obras e obras. Por exemplo, existe um edifício, que é uma obra consumada, completa. E existe um amontoado de areia, tijolos, pedra. E o que Deus quer, na realidade, com essa visão, com esse chamado, através desses recursos que a gente vai analisar agora, é que seja construído um edifício, não um prédio, mas uma igreja, uma comunidade, um povo que vai refletir e cooperar para que o nome dele seja glorificado na terra. Então, Paulo usa esses termos, esses símbolos. De Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Primeiro recurso, primeira ferramenta que Deus coloca na mão do discípulo é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino de Deus. Por que o Evangelho do Reino de Deus? Nós temos ouvido muito Evangelho nos últimos dias. Mas existe um Evangelho. O Evangelho do Reino de Deus. O único evangélico, a única palavra que muda toda a trajetória da nossa vida. Reverte toda a nossa maneira de viver. Nos tira de um lugar de independência, com atitudes independentes, para uma vida completamente voltada para obedecermos e sermos dependentes de Deus. Portanto, a única palavra, o único evangelho que muda e completa essa obra é o Evangelho do Reino de Deus,
que foi o evangelho que Jesus pregou, que tinha por base e por fundamento o arrependimento, que seria justamente essa mudança de comportamento. Uma mudança de atitude interior que muda as nossas atitudes exteriores. Aquilo que a nossa vida vai refletindo, reflete tudo novo. Temos recebido nesses dias uma enxurrada de palavra que nos renova para que essa novidade de vida, ela dê prosseguimento para nós. Ontem, palavra que tivemos na parte da manhã, tarde e noite, e hoje pela manhã, uma palavra tão fortalecedora, uma alegria que Deus propõe para nós nesse chamado. Coloca essas ferramentas na nossa mão, para que com alegria a gente se ofereça para Ele, pegue esse evangelho do reino, pregue esse evangelho do reino, porque é o único evangelho, a única palavra que vai transformar a vida de um parente, de um amigo, de um vizinho, completamente. O que tem feito na nossa vida e vai fazer na vida de muitos outros. Dentro da visão de Deus, esse recurso e essa ferramenta, ela é imprescindível para nós. O Evangelho do Reino de Deus. Mateus 4, 23, você pode abrir rapidamente. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Esse é o evangelho do reino. Jesus pregava o arrependimento, uma mudança. Tem que haver uma mudança. Sem essa transformação, nenhuma ferramenta, nenhum recurso vai ter efeito na nossa mão, na mão de cada discípulo. Portanto, é imprescindível você usar essa ferramenta. Estava olhando essas caixas de som aqui. O marceneiro que trabalha num tipo de trabalho como esse, numa tarefa como essa, você fica imaginando que, se ele não tiver um metro, ele não consegue fazer essa caixa. Se ele não tiver uma serra elétrica, ele não consegue fazer uma caixa dessa. Se ele não tiver tintas, ela não fica pretinha desse jeito aqui. São ferramentas, condições que Deus coloca na vida do profissional para que ele execute a sua tarefa. Dentro do propósito eterno de Deus, na visão que Deus tem, que é a visão que nós precisamos ter, usando esses recursos, sempre vai dar certo. Sempre dará certo. Portanto, o Evangelho do Reino. Que ferramenta preciosa que Deus tem dado para nós. Segundo recurso, tão importante quanto o Evangelho do Reino, a palavra de Deus. Um texto de Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é poderosa, ela separa, divide a alma e o espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os mistérios e os propósitos do coração humano. A palavra de Deus é viva. O querigma de Deus, a proclamação. Nós lembramos ali daquele primeiro mover da igreja, através da vida de Pedro em Atos 2. Primeiro movimento de evangelismo da igreja. Que nos enche de motivação quando você lê esse Atos 2. Você fica imaginando os discípulos sendo cheios do Espírito Santo, recebendo aquele gozo pleno de Deus, aquele dínamo de Deus, aquela força de Deus, o combustível de Deus para pregar esse evangelho, falar dessa palavra, proclamar. A palavra grega querigma, a primeira proclamação ali, você vai vendo que entusiasmo e que palavra rica. Atos 2,
do versículo 22 em diante: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim sempre vi o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e no seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, provendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa foi a primeira palavra. 3.000 almas se renderam diante dessa proclamação, dessa verdade. Muita gente reunida, muito povo ali, muito estrangeiro naquela hora em Jerusalém. 3.000 almas se renderam ao Senhor ali, através da proclamação da palavra de Deus. Esse recurso tremendo que Deus coloca na nossa mão. Terceiro recurso, ou terceira ferramenta, que Deus também nos concede. Antes de falarmos do terceiro recurso, ou ferramenta, ainda dentro da palavra de Deus, a doutrina que Jesus usou, a palavra que Jesus usou, como foi falado aqui já, através do César. Ensinamentos e mandamentos de Deus, que fazem com que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus. Que a nossa visão seja de acordo com a visão de Deus. Mandamentos e ordens de Jesus, que nos fazem ver o que Deus vê. Atos 2, 42 fala sobre isso, que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, aquilo que eles receberam de Jesus. Estava ali fresquinho na hora ainda. Eles perseveravam nessa palavra. Isso diz muito respeito a nós hoje, para perseverarmos nessa palavra hoje também. Nessa mesma palavra. O comentário que mais se ouvia aqui durante esses final do dia de ontem e hoje pela manhã, puxa, o Ion já veio falar sobre essa palavra aqui, acho que mais de 40 vezes. Mas parece que aquela palavra ela veio nova entre nós. Não é verdade que aconteceu isso? Graça de Deus, a unção de Deus sobre a vida do nosso irmão, nos enchendo e nos fortalecendo. Vale a pena. E o terceiro recurso, que também tem uma presença e uma importância muito grande, é uma pessoa muito querida, está entre nós. Põe a mão no teu peito e fala: está dentro de mim
Fala para o teu irmão que está do teu lado, ele está dentro de você. Ele habita em você. Você é a habitação dessa pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo de Deus. Abra rapidamente comigo em João, capítulo 14. Pouco antes de Jesus subir à cruz, as últimas recomendações. João 14, 16. Eu rogarei ao Pai. Olha a palavra de Jesus para os discípulos. Olha, eu rogarei ao Pai. Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Só lembrando um detalhe dessa palavra outro Consolador. Alguém além de, outro da mesma espécie. A palavra mostra semelhanças, porém diversidade de operação e ministérios. O uso que Jesus faz para essa palavra, outro, para enviar outro Consolador, equipara-se a alguém além de mim, que é somado a mim. Mas alguém como eu. Olha a condição que Jesus deixa os discípulos antes de partir. Na minha ausência, ele fará o que eu faria se estivesse com vocês. Fisicamente presente com vocês. Ele fará a mesma coisa. A vinda do Espírito Santo garante a continuidade do que Jesus fez e ensinou. E ele está entre nós. Está em nós, nos garantindo que ele nos ensina e nos ensinará todas as coisas. Versículo 26 do mesmo capítulo, 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vos fará lembrar de tudo. Que tremenda promessa, que tremendo recurso. O Evangelho do Reino de Deus, a Palavra de Deus e a pessoa do Espírito Santo. Além disso, outros recursos, dons e ministérios, capacitações dadas por Deus através do Espírito Santo, que nos faz condicionados a seguirmos a visão, a cooperarmos com o propósito eterno de Deus. Abra comigo rapidamente Romanos 12. A partir do versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Põe a mão do teu irmão que está do teu lado, e fala para ele, somos membros uns dos outros, para cooperar e servir um a vida do outro. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Você já ouviu falar dessa palavra hoje? Alegria. 1 Coríntios 12, a partir do verso 4.
Ora, os dons são diversos. 1 Coríntios 12, 4. Mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. Outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros, que seria mordomos, administradores, despenseiros da multiforme graça de Deus. Um texto de 2 Pedro, se eu não me engano, não me recordo agora. 1 Pedro. Serviam uns aos outros, cada um conforme a graça, o dom que recebeu. Como bons mordomos, administradores daquilo que Deus coloca na tua vida. Põe em prática isso. Exercite essas ferramentas. E interessante que o profissional, quando ele maneja a ferramenta dele, quando chega num determinado momento, ele já faz as coisas praticamente como de olho fechado. Quanto nós mais praticamos, servimos, perseveramos, usamos essas ferramentas, experimentamos esses recursos de Deus, cada vez a intimidade com eles e a intimidade com o próprio Deus que nos concede vai crescendo entre nós e entre o nosso Deus, entre o nosso Senhor. Podemos ser os profissionais, os mordomos, os cooperadores de Deus, usando essas ferramentas para a edificação da igreja, para a edificação um da vida do outro. E o último recurso, a última ferramenta que a gente apresenta para vocês aqui é a oração. Que recurso! Quando nós oramos, nós dependemos de Deus. Quando nós oramos pouco ou nós não oramos, nós vivemos uma vida carnal, uma vida enfraquecida, uma vida pesada. E aí, o primeiro texto que eu comentei com vocês, ele começa a se reverter na nossa vida. Os mandamentos de Deus, eles passam a ser pesados para nós. Perde-se a alegria, perde-se o entusiasmo, porque nós deixamos de usar uma ferramenta que também é tão imprescindível como as outras 4, que é o poder da oração. A maior força, o maior poder que um discípulo tem como recurso na sua mão é o poder da oração. O discípulo dobrado, quebrado, rendido diante do Senhor, suplicando diante do Senhor, reconhecendo que ele depende do Senhor, reconhecendo que ele precisa, na cooperação do propósito eterno de Deus, desse recurso. Aí os mandamentos não são penosos. Seguir a visão não se torna pesado. Cooperarmos com Deus se torna uma alegria, um gozo pleno e constante. Não digo que nós não ficamos cansados. Ficamos cansados. Toda a correria de ontem, todo o corre-corre de hoje, dorme-se pouco, acorda-se cedo, dorme-se tarde, mas existe no meio de tudo isso uma alegria da presença de Deus entre nós. Aqueles que receberam os irmãos, servindo uns aos outros, com toda a graça, aquilo que Deus colocou na vida dos irmãos, servindo o alimento, servindo a melhor parte da cama, ali, o melhor
melhor parte da casa, cedendo o quarto, cedendo ali os melhores da casa para o irmão, é um serviço. São ferramentas que estão sendo usadas nesses dias, que todo esse cansaço se reverte numa alegria. Quem sair daqui para outras localidades, vão sair completamente renovados. Eu vou continuar na minha localidade aqui, super renovado e entusiasmado, para continuar, para prosseguir, porque Deus ele vai nos renovando, nos capacitando. Cada uma dessas ferramentas aqui são preciosas, você não pode abrir mão de nenhuma delas. Não vou usar 3, porque essas 3 aqui já são suficientes. Ou vou usar as 4, e essa aqui eu vou deixar de lado. Todas elas são imprescindíveis para nós. É inaceitável você seguir a carreira, continuar na visão que Deus tem colocado no teu coração, sem todos esses recursos que Deus tem colocado para nós. O último texto que a gente queria ler com vocês, de 1 Timóteo 2:1. Que fala sobre esse grande recurso que o Senhor tem colocado para nós. Repetindo, quando nós oramos, nós dependemos de Deus. Quando nós não oramos, nós dependemos da nossa força carnal. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, repete comigo, antes de tudo. Só uma aspas aqui. Tem uma menina perdida no... Rafael, aqui dentro? A mãe é Juliana? Glória a Deus. Voltando, portanto, aqui. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Levantando mãos santas, eu queria que você levantasse a tua mão agora. Cada um que está aqui dentro nessa tarde, cada localidade aqui, a tua mão está dirigida para a tua cidade. Talvez nem todos estejam mais aqui, alguns já foram embora. Mas cada um que adentrou aqui nesses dias, que esses recursos possam ser utilizados. Que cada mão levantada nessa tarde seja uma mão profética, e que cada voz levantada em oração seja uma voz onde o teu propósito ele será cumprido. A tua visão será a visão dessas localidades. Como o Senhor vê, nós vamos continuar olhando e vendo. Os recursos que o Senhor nos tem dado serão os recursos que nós vamos continuar usando. Nós não abrimos mão de nenhum deles. Agradecemos porque tudo vem de Ti. Se acontece alguma coisa, foi por meio de Ti. E toda a glória, toda a honra de tudo que Tu vais acrescentando na Tua igreja, fortalecendo, acrescentando o número dos discípulos, restaurando a vida daqueles perdidos que retornaram, tudo é para o louvor da Tua glória. Só o Senhor é merecedor dessa honra, só o Senhor é merecedor do nosso carinho, do nosso apreço, do nosso amor. A partir desses dias nós amamos mais o Senhor. A partir desses dias nós somos mais felizes ainda, porque a Tua palavra nos alegra. A Tua palavra que foi ministrada nesses dias, ela ficou mais clara para nós, a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, iluminou muito mais ainda a nossa vida. E nós agradecemos o Senhor do fundo do nosso coração e aplaudimos o Senhor, agradecendo por tudo. Muito obrigado, Senhor.